Bom, pessoal, já está aqui para conversar conosco o nosso último entrevistado da edição de hoje. Eu cumprimento o professor titular, aposentado da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Marcos Dantas. Professor Marcos Dantas, bom dia. Bom dia, Anderson. Tudo bem? Tudo indo, né, o professor? Muitas questões importantes aí, difíceis diante do quadro que está colocado no nosso país, que a gente tem trazido aqui no nosso programa, e mais uma vez a gente vai trazer um tema polêmico, eu diria, para o nosso debate. Eu quero agradecer a sua contribuição, a sua participação aqui para falar um pouco sobre esse assunto. Essa notícia que foi divulgada essa semana e que nos chamou muita atenção, acendendo o sinal de alerta a respeito das ações do Estado brasileiro. Isso porque o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele está lá nos Estados Unidos detalhando aos executivos de algumas empresas de tecnologia, como a Amazon, a Nvidia e o Google, o Plano Nacional dos Data Centers. E do que se trata esse plano? O governo federal pretende isentar de tributos federais os bens de capital ligados a bens de tecnologia da informação para os data centers, como máquinas e equipamentos usados na produção. O governo também quer isentar a exportação de serviços com o objetivo de atrair investimentos estrangeiros para o país. O Fernando Haddad afirmou que o governo pretende antecipar os efeitos da reforma tributária para esse setor. A expectativa é de que essas isenções possam render até 2 trilhões de reais ao país nos próximos 10 anos. Nas semanas que virão, aí, o governo deve enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei ou uma medida provisória nesse sentido. O ministro disse também, professor, que o governo pretende usar o fato de que a maior parte da matriz energética brasileira é composta de energias renováveis, o que reduz a emissão de gás carbônico dos data centers. O problema, professor, são as consequências desse tipo de concessão para a instalação desses equipamentos aqui no Brasil. A chance dessas empresas estrangeiras terem acesso aos dados de milhões de brasileiros é enorme. E, no mundo moderno, essas informações, esses dados que são utilizados das mais diferentes maneiras, inclusive para treinar os modelos de inteligência artificial, eles têm peso de ouro. Os data centers hoje são uma infraestrutura mais estratégica para a soberania dos países. Eles concentram e processam informações sensíveis, inclusive de governos e empresas, além dos próprios cidadãos. Sem me alongar mais, professor Marcos, a gente ainda não tem, na verdade, tantos detalhes sobre esse plano nacional dos data centers. Ao longo das próximas semanas, as informações devem vir à tona com o envio dessa proposta do governo ao Congresso. Mas uma primeira impressão, como é que o senhor avalia esse projeto do governo de trazer essas big techs estrangeiras para instalarem os seus data centers no Brasil? Quais os riscos para a soberania digital ao permitir que empresas estrangeiras controlem infraestrutura crítica de dados em território nacional, professor? Bom dia, Anderson. Obrigado por me convidar. Bom dia aí aos seus ouvintes e espectadores. É sempre um prazer estar aqui. Desculpe. E tocando num tema que realmente é um tema que eu diria central e estratégico. As pessoas não têm muita noção da dimensão desse negócio. Né? Toda essa questão ligada à economia digital, à economia de dados, ela é muito pouco transparente. Né? Para começar, ela parece invisível. Você está o tempo todo usando dados, qualquer pessoa, processando dados, enviando dados, mas você não vê. Né? Quando sai petróleo do Brasil, sai no navio. Né? Quando sai minério de ferro, sai no navio. Né? As autoridades se enxergam, percebem, existe um papel ali, ou hoje não é mais papel, mas, em suma, existem uns formulários pelo qual a empresa exportadora diz quantas toneladas exportou, qual é o preço, qual é o imposto a pagar. Mas quando saem dados do Brasil, e saem bilhões, trilhões, né?
você não vê. Ninguém vê. Né? E a empresa exportadora também não registra nada. Entende? Só que, como escreveu a revista The Economist, acho que foi um artigo de 2017, uma analogia, uma metáfora muito, muito pertinente, dados são o petróleo do século XXI. De um ponto de vista rigorosamente físico, material, né, dados não são petróleo. E há uma diferença fundamental, que, aliás, é muito importante. O petróleo se esgota, né? Mais cedo ou mais tarde. O petróleo você queima, acabou. Você não pode reutilizar o petróleo queimado. Queimado como gasolina, queimado como qualquer outra coisa. Mas dados você pode reutilizar quantas vezes quiser. Infinitas vezes. Né? Então, por aí você tem uma diferença de impacto econômico muito grande. Mas, do ponto de vista metafórico, né? Assim como o petróleo é uma riqueza, dados são uma riqueza. E assim como, por causa dessa riqueza importantíssima no século XX, provocou guerras, ergueu impérios econômicos e até impérios políticos, né? Provocou golpes e assassinatos. Nesse aspecto, dados também pode ser relacionado a um processo que ainda não provocou, mas pode vir a provocar guerras e poder. Né? A gente não pode ignorar, embora o governo brasileiro e o Fernando Haddad continuem ignorando, as denúncias do Snowden. E o que o Snowden denunciou? Que o Estado americano, através das suas agências, fica exatamente varrendo os dados que estão na rede para localizar pessoas que eles julguem perigosas ou governos que eles julguem perigosos. E nós sabemos, pelas denúncias do Snowden, que eles espionaram, inclusive, a nossa presidenta Dilma. E que eles espionaram a Petrobras. A gente pode suspeitar, não tenho provas, mas tenho convicção, como falou aquele famoso promotor, procurador, né? Que esses dados que eles andaram coletando, denunciados pelo Snowden, foram importantes na Lava Jato. Sem dúvida, sem dúvida. Então, como o senhor muito bem traz para a gente, os dados são o petróleo do século XXI. É muito grave tudo isso que está acontecendo. O senhor quer concluir? Sim, sim. Então, eu estou só fazendo aqui uma introdução para chamar a atenção para a dimensão da questão. Né? A gente não tem ainda muita dimensão econômica, até porque isso é muito opaco, né? Mas, exatamente o que eu falei, você não vê, né? Mas a gente tem uma clareza muito grande a essa altura da dimensão econômica, política, geopolítica dessa questão. Então, feita essa visão, o que significa um data center, um centro de dados? Né? Que essas empresas, como a Alphabet, que é dona da Google, do YouTube e de outros, daqueles mapas, né? Do Gmail, né? A Microsoft, que dispensa apresentações, a Amazon, todo mundo sabe, né? A Meta, que é dona do Facebook, Instagram, WhatsApp, né? Elas precisam, para operar com essa eficiência, que você acha que está tudo ali, né? Tudo rápido, tudo imediato, elas precisam de enormes centros de dados, enormes data centers. Né? E elas estão procurando exatamente lugares para botar esses data centers. O que é necessário, além, evidentemente, de enormes servidores e metais para construir tudo isso, né? Tem dois recursos que são fundamentais: água e energia elétrica. Né? O consumo de água por um data center desse, por dia, corresponde ao consumo diário de uma cidade de 30 mil a 50 mil habitantes. Né? E o consumo de energia
por esses data centers, já hoje já corresponde a mais ou menos 2% do consumo mundial de energia. E vai aumentando, né? E aí, o que elas estão procurando? Países, né, fáceis, né, que tenham recursos hídricos em abundância e recursos energéticos em abundância, né? Então, o que o Brasil está trocando na prática? O que ele está trocando é água e energia para os data centers virem para o Brasil. E aí está mais, além de oferecer a água e a energia, ainda está oferecendo subsídios. Né? Subsídios. Esse é um projeto do Ministério da Fazenda, esse não é um projeto do Ministério de Ciência e Tecnologia. É interessante notar isso. E nem um projeto do Ministério do Desenvolvimento Industrial. Muito bem lembrado, viu, professor? A gente costuma fazer esse alerta aqui no nosso programa, porque isso é uma ação da equipe econômica do governo a fim de buscar recursos para o país nesse absurdo que é defender uma lógica de austeridade fiscal, de redução dos gastos, de ampliação do orçamento público, enfim, é tudo ligado ao dinheiro, aos recursos que o Estado quer adquirir quando a gente tem dinheiro de sobra. A grande questão é a prioridade que é dada a esses recursos. A prioridade que é dada aqui no país é o pagamento da dívida pública. Infelizmente, não é o atendimento das necessidades do povo brasileiro. Professor, eu queria levantar uma outra questão. O senhor citou o tema relativo aos insumos, à água que é gasta aí com esses data centers. Eu ia, inclusive, levantar isso aqui mais tarde, mas queria trazer uma outra questão. Com a construção desse ambiente mais atrativo, digamos assim, para as corporações globais de tecnologia, que têm um forte poder de lobby e, normalmente, pouca transparência. O Brasil não corre o risco de perpetuar uma posição periférica na economia digital global, atuando apenas como base operacional, digamos assim, sem protagonismo na produção do conhecimento, propriedade intelectual e também na inovação tecnológica? Agradeço a sua pergunta. Se você não fizer, você vai chegar lá. Porque é exatamente isso. É exatamente isso. Entende? Lá atrás, nos anos 70, né, um conjunto de brilhantes intelectuais brasileiros, Antônio dos Santos, Vânia Bambirra, Rui Mauro Marini, né, e vamos até, embora com diferenças importantes, vamos também citar o Fernando Henrique Cardoso, né, eles construíram uma teoria que foi conhecida como teoria da dependência. A diferença do Fernando Henrique para esses outros que eu citei é que esses outros acrescentavam teoria marxista da dependência, né? Em que exatamente demonstrava, por uma série de elementos, né, uma série de fatores, como havia uma relação que não era propriamente colonial, mas uma relação de dependência entre o capitalismo brasileiro e o capitalismo internacional, na qual o capitalismo brasileiro estava perfeitamente ajustado, né? Ele queria ficar naquela posição e dali ele tirava a sua mais-valia, produzindo mais-valia para o mundo, evidentemente. Entende? Com as grandes mudanças que aconteceram nos últimos 30, 40 anos no capitalismo mundial, esse pacto da dependência precisou ser renovado. E nós ainda não temos uma discussão muito aprofundada sobre isso. Ele começou a ser renovado exatamente pelo teórico da dependência, o Fernando Henrique Cardoso, né, que foi quem começou a fazer o reajuste da dependência, ao invés de aproveitar as oportunidades que se criavam para romper a dependência, mas isso implicava romper com a própria elite capitalista. E esse processo o Brasil vem buscando, exportando. Aí começou a virar um país primário exportador. Entende? E nesse processo de virar um país primário exportador, nós vamos continuar sendo um país primário exportador, porque na verdade, a gente está exportando água no consumo. Quer dizer, você não precisa... A água está saindo do país, né? Mas a água está localizada para a produção de dados, e os dados estão sendo localizados lá fora, entende? Os dados estão sendo usados, processados e gerando lucros lá fora, e lucros de bilhões. E lucro de bilhões. Entende? A Meta, o lucro dela no ano passado, eu não tenho esse número exato, mas é na faixa de 40 bilhões de dólares. Isso ainda vai dar subsídio para isso. Entende? A Alphabet, o lucro dela, também não estou com o número de cabeça, mas é também na faixa de uns 70 bilhões de dólares, e você vai dar subsídio para isso.
Entende? Se você me der um tempinho aqui, eu procuro esse número já já, números exatos. Entende? Então, você está dando água, dando energia para gerar lucro nos Estados Unidos. É o mesmo processo. Então, você está criando novos pactos de dependência adaptados a essa nova realidade do capitalismo, que eu chamo de capital de informação, dessa economia de dados, que é hoje a economia central no capitalismo contemporâneo. Entende? E você se ajustando sempre na dimensão periférica, na dimensão financeira, na dimensão e como um país de periferia, um país dependente, né, e uma elite dependente. De fato, é perfeito isso que você está falando. E eu vou dizer mais. Antes de você fazer outra pergunta, eu vou dizer mais. A localização desses data centers, eles não só são tão importantes para a economia dos Estados Unidos, como eles são tão importantes exatamente para que os Estados Unidos tenha as informações sobre o mundo e possa tomar suas medidas de segurança, ela se torna um problema para os Estados Unidos de segurança nacional. E, ao virar problema de segurança nacional, se você quiser fazer alguma coisa aqui, eles mandam os marinhos tomar conta dos data centers. Pode anotar isso que eu estou escrevendo. A gente tem feito esse alerta, inclusive, aqui. É um problema, além de tudo isso que o senhor trouxe para a gente, um problema de segurança nacional muito grave. É importantíssimo que as autoridades tenham noção do que está em curso e dos riscos que estão colocados em relação a isso. Uma outra questão, viu, professor? A legislação brasileira, ela atualmente é suficiente para regular a atuação dessas gigantes estrangeiras em território nacional? Como é que a gente pode garantir que os dados dos cidadãos brasileiros hospedados nesses data centers estejam protegidos, de fato, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados e livres de ingerência estrangeira? Não temos como garantir isso. A legislação brasileira que nós temos em relação a problemas de segurança nacional, não vou falar cibersegurança, não, vou falar problemas de segurança nacional, em problemas de autonomia nacional, questões de estratégia nacional, essas questões, a legislação brasileira é omissa. Essa legislação de dados, ela está preocupada, ela tem para começar uma visão liberal, né, da individualização dos dados, não da coletivização dos dados, da individualização dos dados. É uma legislação importada basicamente da Europa, né? E ela pretensamente protege os dados pessoais. Eu tenho cá minhas dúvidas, mas ela se pretende a isso, entende? Mas não tem, assim como o Marco Civil da Internet também não tem, né, nenhuma prescrição rigorosa em relação à independência do país, né? Quem está construindo algo nessa linha é o STF. Inclusive, o Congresso tinha um projeto de lei que avançava um pouco, que era o PL 2630, que o presidente anterior, o Lira, engavetou. Ele avançava um pouco, né? E quem está tentando construir alguma coisa de dizer, olha, vocês têm que obedecer à legislação brasileira, é o STF, né? E elas resistem a obedecer à legislação brasileira. Então, você tem que, volta e meia, impor uma punição qualquer ou até expulsar, como o ministro Alexandre de Moraes fez algumas vezes, já fez 2 vezes, né? Mandar tirar do território nacional. Isso é fisicamente possível, né? Lá é fisicamente possível, porque no final de tudo, essas comunicações passam por linhas de telecomunicações e as operadoras de telecomunicações, porque são concessão pública ou autorização pública, né? É o único setor que você tem uma regulação pública, né? Então, as operadoras de telecomunicações são obrigadas a cumprir as determinações do juiz, do ministro do STF. Mas é realmente muito, muito frágil e não há a menor percepção. O próprio fato do ministro da Fazenda e fazer esse tipo de negociação na Califórnia mostra a completa alienação do governo, né? E dos governos, aí é geral, né? Esse pessoal todo acha que essa questão toda é tão natural quanto beber água, entende? E aí só ficam pensando mesmo na planilha, vai ganhar dinheiro, vai gerar dinheiro, sem examinar um bando de outras explicações, nesse mundo que está perigosíssimo, cara. Está estourando uma guerra agora entre a Índia e o Paquistão.
para não falar da tragédia em Gaza, para não falar do governo Trump, né? É um mundo que está complicado e você fica entregando o seu território a essa altura, entende? Para uma potência estrangeira. São esses burocratas aí que têm cabeça de planilha, como a gente costuma dizer aqui no nosso programa, lamentavelmente. E o senhor alertou para uma questão muito importante, porque além da legislação ser extremamente frágil nesse sentido, o Estado brasileiro, no que diz respeito à fiscalização, regulação, é fraquíssimo. A gente tem observado isso em uma série de setores aqui no nosso país, né? As empresas, os serviços que foram privatizados aqui no nosso país são extremamente precários justamente por conta da falta de fiscalização, de regulação do Estado a esses serviços, né? Então, essa é uma outra questão importante. Professor, a gente dá para identificar qual é a política tecnológica que está em curso no país hoje? O senhor percebe uma política tecnológica efetiva sendo defendida pelo Estado brasileiro? Olha, Estado, se você falar Estado, nenhuma. Você não pode ignorar que Estado é o executivo, é o legislativo, é o judiciário, Forças Armadas, né? Se eu entro na linha do alto céu, até a mídia, é aparelhos ideológicos do Estado. Entende? Então, a Estado nenhum. A menor preocupação. Entende? Você tem setores do governo, e aí eu destacaria o Ministério de Ciência e Tecnologia, né? E me estranha que o Ministério de Ciência e Tecnologia esteja fora dessa questão do data center, que tenta implementar alguma política, né? O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico está investindo muito mesmo, tem números extraordinários nesses últimos 2 anos, é uma pena que o Ministério seja muito ruim de divulgação, né? Mas tem números extraordinários, e lançou uma política de desenvolvimento de uma inteligência artificial brasileira, o Plano Nacional de Inteligência Artificial, entende? Que vai colocar dinheiro, se não me engano, mas é o dinheiro que a gente tem, 70 milhões, uma coisa assim. É o dinheiro que a gente tem para tentar desenvolver alguma coisa de inteligência artificial no Brasil, sobretudo nas áreas que o Brasil precisa, como saúde, educação, né? Nessas áreas tem uns projetos interessantes, entende? Então, mas é o Ministério da Ciência e Tecnologia que está fazendo, cumprindo o papel dele, entende? No geral, os outros ministérios não mostram nenhuma vocação para isso. Alguma coisa também na saúde com a Nízia, a ministra Nízia. Não sei como é que vai ficar agora, mas a ministra Nízia também vinha tentando fortalecer essa área do desenvolvimento tecnológico, da indústria farmacêutica. Entende? Mas o fato concreto é que o Brasil perdeu muito nos últimos 30 anos em termos de indústria, em termos de tecnologia. Nós tivemos um enorme retrocesso nessa área. Enorme retrocesso. Nós destruímos centenas de indústrias de ponta tecnológica, né, que, ao longo dos últimos 30 anos, sucessivos governos, e os governos Lula não foram muito diferentes nesse aspecto, para reconverter o Brasil em país primário exportador, né, com soja. Então, uma das poucas áreas de tecnologia que não foi destruída, porque interessa, é a Embrapa. Essa continua de desenvolvimento tecnológico para atender as demandas do agronegócio. Entende? Mas, no geral, a gente já retrocedeu muito, e recuperar aí projeto nuclear, eu ia falar o nuclear sim, mas eu ia falar o aeroespacial, também sofreu, inclusive, uma sabotagem, tem que dizer que aquilo foi sabotagem, a destruição lá de Alcântara, entende? E a morte de mais de 20 cientistas que estavam numa torre lá para lançar um foguete. Isso foi sabotagem, evidentemente. Entende? Nunca foi investigado, ou não quiseram investigar, né? Não tem coragem. Entende? Então, e a outra ponta que a gente ainda tem a Embraer, que quase entregaram para a Boeing. Entende? Mas são coisas pontuais, assim. Entende? E a Embraer, hoje em dia, tem vida própria. Né? Vida própria, mas ela ainda depende de demandas do governo. E essas demandas, tem que cortar, corta lá. Nós precisamos de uma defesa forte, mas não temos. Né? Na hora de cortar, corta lá. Na hora de cortar, corta no submarino. Entende? Que são áreas que, além da questão da defesa, são áreas de ponta tecnológica. Geram N outros multiplicadores de interesse da própria sociedade.
Entende? Aliás, os Estados Unidos é ponta tecnológica exatamente por isso. Faz projetos de natureza militar e depois esses projetos são apropriados no uso social. Entende? Então, Senhor, a rigor é isso. É o que a gente tem hoje, é um pouco o Ministério da Ciência e Tecnologia tentando fazer alguma coisa. né? Infelizmente, a gente precisava de um projeto, uma política tecnológica efetiva no nosso país, que não é uma política de Estado propriamente dita. Ah, Você quer um setor exemplo? sim. Por exemplo, nós estamos falando de data center. Nós Uhum. hoje temos CERPRO, DataSUS, Rede Nacional de Pesquisa. Você poderia, com tudo isso, construir uma enorme, excelente infraestrutura de dados no Brasil, para começar tratando de dados públicos, né, educação, saúde, etc., e posteriormente. Agora, qual é a infraestrutura de dados que a UFRJ, a minha universidade, usa? Google. O e-mail da UFRJ é um e-mail da Google. Entende? Qual é a infraestrutura de dados, inclusive nuvem, que o governo brasileiro usa? Microsoft. Microsoft. Você quer falar no governo, você usa o Teams. Em vez de usar um recurso do CEPRO, um recurso da DataPrev. Entende? Em vez de investir nisso, vai dar incentivo fiscal para a Alphabet vir botar data center no Brasil. Podia usar esse dinheiro que está abrindo mão para tornar o CEPRO, para tornar a DataPrev, para tornar um grande centro de dados brasileiro. Só isso Professor, aí já diz bem o que a gente poderia estar fazendo e não está fazendo. o projeto hoje é entregar tudo. Está muito claro. É. Infelizmente, não só essa gestão, mas o Estado brasileiro está sendo entregue ao longo desses últimos governos e, lamentavelmente, o governo Lula parece que vai seguindo nessa toada. Deu uma Com paralisada, certeza. digamos assim, uma redução propriamente na privatização das empresas estatais propriamente dita, mas vai entregando aos poucos o Estado brasileiro, assim como quer entregar agora os dados aí do país para as empresas de tecnologia. O CERPRO poderia ter investimentos efetivos para construir um grande banco de dados aqui, mas lamentavelmente esse não é o interesse. O CEPRO fica disputando o mercado. Disputando o mercado. Se olhar na página do CEPRO, você vê isso. Ele fica disputando o mercado com a Microsoft, com o Google, para que autoridades públicas, municípios, Estado, coisa e tal, use o CEPRO e não use a Microsoft. E aí ele fica com aquele discurso: segurança nacional, nós somos brasileiros, disputando o mercado. Não tinha que ser isso, tinha que ter um decreto dizendo só pode usar o CEPRO, ponto. Tá? Mas, no entanto, o governo tem, desde o governo Bolsonaro, me desculpe a expressão, palavrão, e não foi revogado por isso, convênios pelos quais os órgãos de governo e o judiciário já está todo lá praticamente, usam a nuvem da Microsoft, o e-mail da Microsoft, o Teams, para fazer todo o seu processamento e todas as suas reuniões virtuais, etc. E tal. E aí isso não foi revogado e continua assim e tudo bem. Professor, como eu citei aqui, a gente ainda tem poucos detalhes a respeito desse Plano Nacional dos Data Centers. Ao longo dos próximos dias, a gente deve ter aí novas informações vindas lá do governo, a partir do projeto que vai ser enviado lá para o Congresso Nacional, enfim, uma medida provisória ou um projeto de lei para ser discutido, e a gente vai trazer esse tema aqui à tona para aprofundar a discussão. Mas os alertas que o senhor trouxe já foram fundamentais para a gente entender o que é que está em curso e os riscos que estão colocados. Eu quero agradecer demais a sua presença com a gente aqui no programa de hoje. Muito obrigado, professor, por essa entrevista, e em breve, certamente, a gente deve voltar a conversar sobre esse tema que é de enorme importância para a soberania nacional acima de tudo. Obrigado mais uma vez. Deixa eu fazer uma pequena publicidade. À vontade. Para terminar. Quarta-feira, agora, na Livraria Leonardo da Vinci, na Livraria Travessa, aqui Travessa Botafogo, Rio de Janeiro, Opa. Nós vamos lançar a professora Helena Lastres e o professor José Cassiolato, o livro Economia Política de Dados. Opa, tá? Muito legal. E é um projeto que nós... 14? Quarta-feira, dia 14. Na Livraria Travessa, a partir das 18.
A partir das 18 horas. Se eu, inclusive, mandar o cartaz de divulgação, eu faço, eu garanto Estou que eu faço. aguardando mandarei. Estou aguardando a editora me mandar isso, exatamente fazer isso. Então, pode ser hoje ou amanhã ela faça isso, mandar o card para a gente, e aí eu vou começar a divulgar, mas estou divulgando aqui, um livro exatamente sobre economia, que discute essas coisas todas, sobre economia política de dados, entende? Que nós vamos lançar esse livro. Eu, a Helena Lastres e o Zé Cassiolato, com a participação de vários outros pesquisadores, eu não vou citar o nome de todos, entende? Mas que é um estudo que a gente fez nacional e internacional sobre o petróleo do século XXI. Fica aí o convite para o lançamento do livro na próxima quarta-feira, dia 14, lá na Livraria da Travessa, em Botafogo, ali pertinho do metrô de Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. O lançamento que a gente vai divulgar, inclusive, aqui no nosso programa ao longo dos próximos dias. Professor, eu quero, além de parabenizá-lo pelo lançamento do livro, agradecer demais a sua presença aqui. Muito obrigado pela sua participação. Em breve a gente volta a conversar no programa e eu espero poder estar lá na próxima quarta-feira prestigiando o lançamento do seu livro. Obrigado, viu, professor? Agradeço, Anderson. Um abraço, obrigado, um bom dia para todos vocês. Grande abraço, até a próxima. Até a próxima. Conversamos aqui com Marcos Dantas. Marcos Dantas, professor aposentado, professor titular aposentado da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, falando um pouco sobre os riscos que estão colocados aí nesse plano nacional dos data centers, que vai ser lançado em breve aí pelo governo, vai ser enviado um projeto lá para o Congresso Nacional, ou uma medida provisória, mas o Haddad já está vendendo isso lá nos Estados Unidos para as empresas de tecnologia instalarem aqui no país seus data centers com uma série de incentivos fiscais. Lamentável, né? Riscos enormes que o professor Marcos Dantas deixou claros aqui para a gente, e certamente a gente vai voltar a repercutir isso aqui ao longo dos próximos dias aqui no nosso programa, assim que os detalhes vierem à tona dessa questão grave que foi colocada.